Seja muito bem-vindo a mais um módulo aqui do nosso treinamento. Agora vamos falar sobre a implementação na prática, tá? Então, a ideia, tá, nessa primeira aula aqui é falar com você sobre os pilares, né, de uma boa gravação. Então, como gravar a VSL. Então, seguem algumas dicas, tá? Na verdade, você tem duas opções de como gravar a sua VSL, né? Duas que são as principais, digamos assim. Uma delas é com relação ao a forma como eu iniciei, né? A maioria das minhas primeiras VSLs eu fazia no escritório mesmo, então com o meu celular, tá? O que você vai precisar, tá? Caso você faça, então vou colocar aqui primeiro a primeira versão, né? Digamos que seja em casa. Vou colocar em casa, seja no escritório, enfim. Então você precisa de boa iluminação, tá? E também de uma boa câmera. Pode ser do celular, sem problema algum. Por quê? A câmera do celular, ela é muito boa, tá? Então, estamos falando aí de câmeras... Há pouco tempo atrás eu vi que, se eu não me engano, a CNN, toda entrevista que eles fazem, ou toda reportagem que eles fazem ao vivo, na rua, é com um iPhone. Então, se você tem um bom celular, acredito que já seja uma boa forma de fazer a sua gravação. Óbvio, se você tiver uma câmera melhor ainda, tá? Com relação ao áudio, tá? A maioria das minhas VSLs eu gravava com o próprio áudio do iPhone, né? Eu colocava ele para gravar e pronto. Então, detalhe, tá? Evite usar a câmera frontal, porque a câmera traseira, ela geralmente é muito melhor. Então, grave com a câmera traseira. Então, como que eu fazia, tá? Eu comprei um tripé, paguei, sei lá, R$30, colocava em cima da minha mesa. Geralmente eu colocava uma caixa embaixo, colocava o tripé e o celular na horizontal. Aí depende, né? Hoje temos VSLs tanto na vertical quanto na horizontal. Então vai depender da sua escolha. Lucas, qual converte mais? Eu já testei as duas e não senti diferença assim na conversão, tá? Então o que você achar melhor. Mas eu sempre colocava na horizontal. E nesse tripé ele vinha com uma iluminação nele, né? E eu ligava aquela iluminação, arrumava um fundo, tá? Detalhes, tá? Nossa, Lucas, isso é muito básico que você está falando. Sim, mas como esse curso ele é completo, então a gente precisa falar até mesmo do que é básico. Eu colocava, né, nas minhas primeiras VSLs, eu sempre atuei ali no nicho de finanças, então eu colocava uma camisa, né? Eu ficava com o fundo, era onde ficavam a minha prateleira de livros. Enfim, acho que é isso, uma boa iluminação. Cuidado com o barulho, né? Então, geralmente, ou eu gravava à noite, ou eu gravava num dia bem silencioso. E também, quando vai subir um carro, tá tendo um barulho alto, eu fico quieto por um minuto, né? Por um tempo. Passou o barulho, ficou em silêncio de novo, volto a falar, né? Depois disso, você pode cortar lá na edição, sem problema algum. Então, Lucas, dá para gravar em casa? Dá, e dá muito bem, tá? Por quê? Primeira coisa, tá? Uma das coisas que eu sinto, assim, quando o vídeo ele é muito bem produzido, que ele tá lá num super estúdio, com uma edição, com até uma questão de trilha sonora, me parece que quando a pessoa dá o play, ela fala, isso aqui foi muito bem produzido, ela investiu, se ela investiu, ela vai cobrar de mim, no final ela vai me vender algo. Então, e a VSL tem um motivo de por que o botão só aparece no momento do pitch, né? Qual que é o motivo? É que a pessoa não saiba, ou pelo menos que ela, entre aspas, inconscientemente, acabe esquecendo que aquilo tende a ser uma venda, sabe? Por isso que ele segue essa estrutura ali de 6Ps, tá? Então, acredito que um vídeo bem gravado em casa ali consegue vender super bem, tá? O que vai mandar de verdade é a copy, tá? O que você não pode fazer na gravação? Você só não pode estragar a copy. Como que você vai estragar a copy? Se eu tô falando ali sobre finanças, organização, ou sobre... Enfim, independente do seu nicho. Então eu tô lá, desarrumado, num cenário feio, cheio de barulho, não dá pro cliente escutar o que você tá falando. Então essa é uma gravação ruim, tá? Mais um detalhe aqui sobre em casa, tá? Eu não tinha teleprompter, tá? O que é o teleprompter? É aquele que os jornalistas usam, né? Então vai subindo o texto e ele fica na frente da câmera, né? Você vai lendo o texto, como ele está em frente à câmera,
é como se você estivesse olhando para a câmera, tá? Você tá olhando para a câmera e tá lendo ao mesmo tempo. Em casa não tinha isso, tá? Nas minhas primeiras VSLs, então como que eu fazia? Eu deixava o meu computador do lado e eu lia a primeira frase. Então, ó, prazer, eu me chamo Lucas, beleza. Então eu olhava para a câmera e falava, então, prazer, eu me chamo Lucas e nesse vídeo nós vamos ver, e aí eu falava a frase que eu tinha decorado. Aí terminei aquela frase, vou olhar ali de novo. Eu sou formado em administração de empresas. Eu sou formado em administração de empresas. Então, assim, um vídeo que no final, depois de editado, ficava ali com 18, 19 minutos total, né? Ele se tornava um arquivo ali de 40, 45 minutos. Por quê? Porque eu ia fazendo de frase em frase. E muitas das minhas VSLs que mais venderam eu gravei assim. Talvez porque, como você fala de frase em frase, talvez você dê mais emoção nelas, tá? Quanto mais emoção você transmite para o cliente, melhor fica, tá? Então é isso, tá? As dicas que eu posso te dar ali sobre a gravação em casa / escritório, tá? Tem também como gravar em estúdio, tá? Em estúdio. Hoje em dia, tá? Praticamente 100% das minhas VSLs eu gravo em estúdio. Então, tem um estúdio parceiro, eu agendo, vou lá. Então, eles já possuem um microfone profissional, câmera profissional, um cenário legal, tá? A única coisa que eu evito é aqueles microfones como se fosse de podcast, eu tento evitar, eu tento colocar um microfone um pouco mais disfarçado, eu tento arrumar o cenário como se parecesse que eu estivesse no meu escritório ou na minha casa. Por quê? Para não remeter à venda, tá? Então, aqui na questão do estúdio, pode ser, tá? Provavelmente no estúdio, caso você opte por gravar em estúdio, lá você vai encontrar um teleprompter. Aí você vai gravar ali e também dá certo, tá? Hoje, 100% das minhas VSLs eu gravo em estúdio com o teleprompter. Demorou um pouquinho para eu pegar a prática, mas deu certo, tá? Errou, volta, começa de novo. Não coloquei emoção nessa frase. Volta e faz de novo, tá? Não tem problema algum. O Lucas disse que é melhor fazer frase por frase porque dá mais emoção. Então não vou gravar com teleprompter. Pode gravar, sem problema algum. Só não fazer tão rápido, tá? Senão a pessoa acelera lá as frases, você tenta correr para não se perder e aí não coloca emoção, aí tá errado, tá? Então basicamente é isso. Falar um pouquinho sobre traje, né? Evite usar roupas que não combinem com o seu nicho. Então, se você é um advogado, cara, não vai gravar de camiseta, né? Grava de terno, né? Ou pelo menos de camisa. Enfim, independente do seu nicho ali, você tem que estar adequado, né? Para quê? Para gerar autoridade. Beleza? Então é isso. Acredito que essa aula é básica, né? Acredito para a maioria das pessoas, mas é algo que precisa ser dito. Então, está dito. Um abraço e até a próxima aula.